Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Marco Antônio para participar desse evento do Pensar Contabilidade. Eu realmente me senti muito honrada pela consideração e confiança depositada em mim para falar sobre comércio exterior. Bom, escolher um tema entre tantos possíveis, que tratam de comércio exterior não é tarefa fácil, visto uma enorme variedade que temos, de coisas para comentar e falar. Mas como se trata de um evento que trata de contabilidade, que nos remete a valores, eu escolhi falar sobre a política cambial brasileira, uma vez que as operações de comércio exterior, que são aquelas que envolvem a compra e venda de bens e serviços no mercado internacional, quando negociadas com moeda estrangeira, elas acabam gerando uma operação no mercado de câmbio. Mas as empresas que atuam no mercado internacional não operam no mercado de câmbio somente para as operações por conta de suas exportações e importações. Outras operações são feitas no mercado de câmbio por empresas, os seus gestores, as pessoas físicas, que não envolvem a compra e venda de bens e serviços no mercado internacional. Mas quais são as condições impostas pelo governo brasileiro, para que se ocorram, para se operar no mercado de câmbio, Essas condições, elas são determinadas pela política cambial brasileira, que adota procedimentos, rotinas, que devem ser cumpridas pelos agentes de mercado. E uma nova política cambial brasileira já está a caminho, Essa nova política cambial brasileira, como nós estamos chamando, é um projeto de lei que já foi apresentado pelo Banco Central no Congresso Nacional e que propõe mudanças na legislação cambial, e que certamente poderá impactar nos nossos negócios no mercado internacional. Mas antes de comentar sobre essas mudanças propostas neste projeto de lei, apresentado no Congresso pelo Banco Central, é preciso que a gente saiba, de uma forma resumida, com alguns exemplos, o que se exigia no passado e o que é exigido hoje para poder operar no mercado de câmbio brasileiro. Bom, é sabido que o mercado financeiro ele se subdivide em outros mercados, como o mercado de crédito, que de uma forma geral envolve os empréstimos, que podem ser realizados pelas empresas por meio de emissão de bônus, títulos, que são vendidos diretamente aos investidores, ou ainda os financiamentos feitos por meio de linhas de crédito fornecidas pelos bancos de fomento, como o BNDES, e pelos bancos comerciais, ou no caso de comércio exterior, especificamente podemos citar as linhas de crédito oferecidas por agências de crédito à exportação, por exemplo. Essas agências de crédito à exportação são instituições que oferecem recursos e proteção contra os riscos para as operações de empresas sediadas em seus países. Aqui no Brasil, nós não temos especificamente uma agência de crédito à exportação, como um Exim Bank dos Estados Unidos ou a Coface BPI da França. O que nós temos aqui, que se aproxima de uma agência de crédito à exportação, é a junção do que o BNDES oferece aos exportadores e a Apex Brasil oferece. Então, o BNDES ele oferece linhas de crédito para exportação nas fases pré e pós-embarque, algumas linhas de crédito em moeda estrangeira para alguns setores e finalidades específicas, operações de equalização de taxa de juros, e a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, que auxilia a divulgação dos nossos produtos no exterior, e tenta captar recursos estrangeiros aqui no Brasil. Bom, nós temos também o mercado de capitais, onde vão ocorrer os movimentos de capitais, a compra e venda de ações nas bolsas, os investimentos brasileiros diretos no exterior, ou os investimentos de recursos estrangeiros no Brasil. Daí nós temos também o mercado de derivativos, que foi criado como um sistema, uma ferramenta de proteção, de hedge, e de gestão de risco de preços de diversos ativos, entre eles um derivativo financeiro, que é a taxa de câmbio. E
o mercado de câmbio, né, que trata das operações de compra e venda de moeda estrangeira no país. Então, atualmente, aqui no Brasil, todas as vezes que alguma operação no mercado financeiro, seja ele no mercado de crédito, no mercado de capitais, que envolva moeda estrangeira, vai gerar uma operação no mercado de câmbio. Bom, embora seja definido pelas autoridades governamentais que as operações de câmbio podem ser realizadas livremente, sem limitação de valores, não quer dizer que essa liberdade seja total, né? Uma vez que nós temos que observar e cumprir a legislação e todas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional e o regulamento editado ou os regulamentos editados pelo Banco Central do Brasil. Bom, e não é pouca coisa o que temos que conhecer e cumprir para não cometer nenhum erro, né? Nenhum deslize e ficarmos sujeitos às penalidades do Banco Central. Bom, apesar de termos que obedecer a tantas regras e normas, eu diria que atualmente, se formos comparar com o que era exigido lá nos anos 1980, né, quando eu comecei a atuar no mercado de câmbio e comércio exterior, né, e o começo dos anos 90, nós temos muita liberdade. Mas quase nada se a gente for comparar com as economias mais desenvolvidas e até mesmo alguns países em desenvolvimento, né? Nós começamos a sentir alterações de fato na política cambial brasileira durante o governo Collor, né? Que ele fez mudanças significativas no sistema cambial brasileiro, né? Mudanças sempre ocorreram, mas sempre tendo como base uma política cambial bastante exigente e controladora. Bom, nas 2 últimas décadas, na tentativa de organizar as normas para operar o mercado de câmbio, nós já tivemos a CNC, que é a Consolidação das Normas Cambiais, o RMCCI, que é o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, e desde fevereiro de 2014, nós seguimos os regulamentos das cartas circulares do Banco Central, né? Que já sofreram muitas mudanças até hoje, né? Por exemplo, né, até recentemente, os prazos para contratação e liquidação de uma operação de câmbio de exportação eram de até 360 dias antes do embarque da mercadoria e não podendo passar de 750 dias entre a contratação de câmbio e a liquidação de câmbio. Em abril desse ano, uma circular do Banco Central alterou o prazo máximo para a liquidação do contrato de câmbio de exportação para até 1.500 dias contados da data da contratação de câmbio. Nas importações, o prazo máximo para a contratação de câmbio antes do embarque da mercadoria no exterior é de 360 dias. Exceto para alguns tipos de bens, que há pouquíssimo tempo também esse prazo foi estendido para até 1.800 dias antes do embarque da mercadoria. Esse prazo de 1.800 dias antes do embarque da mercadoria, que permite o importador fazer o pagamento antecipado, obviamente é para alguns tipos de bens importados, né? Que eles colocam lá, que é para máquinas, equipamentos com longo ciclo de produção, ou uma fabricação por encomenda, por exemplo, né? Já que estamos falando de pagamento antecipado de importação, eu acho que convém dar um destaque aqui, né, que obviamente que o risco do importador é muito grande, porque ele paga antes até mesmo da mercadoria ser embarcada, né? E tem uma norma do Banco Central que diz o seguinte, que se o importador fez o pagamento antecipado e não recebeu a mercadoria ou o serviço contratado, não foi executado dentro dos prazos previstos, ele deve providenciar a repatriação, ou seja, o retorno, né, dos recursos remetidos ao exterior. E certamente que se ele não o fizer, o importador não está cumprindo com as normas do Banco Central e ficará sujeito a penalidades. E não preciso falar para vocês que não é muito fácil você fazer com que o teu fornecedor devolva o dinheiro que você já pagou para ele. Ele vai querer renegociar aí, né, um novo prazo de entrega, alguma coisa vai acontecer e dor de cabeça para o importador. Bom, nas operações de compra e venda de moeda estrangeira, de natureza financeira, né, ou seja, aquelas que não envolvem exportação e importação de
de mercadorias e de serviços, né, nós já passamos desde 1980 assim, por algumas situações, por alguns momentos que eu vou descrevê-los aqui, né, para saber o quanto foi mudado, né, e como é que era lá nos anos 80. Então, para se ter uma ideia, nos anos 80, 1980, nós tínhamos limites para comprar moeda estrangeira para fins de viagens ao exterior, né? Então, teve vários momentos, né? Mas teve um determinado momento em que o limite para a compra de moeda estrangeira para fins de viagens internacionais era de $1.000 para quem fosse para os Estados Unidos ou para a Europa, né? Ou para a Ásia. Né? Mas esse valor era permitido somente para maiores de 12 anos de idade, né? E quem tivesse de 2 a 12 anos incompletos só podia comprar $500, bebês com até 2 anos de idade incompletos não podia comprar nada, né? E detalhe, era preciso apresentar passaporte, a passagem de ida e volta, tinha que dar um espaço de 6 meses entre uma compra e outra, além de ter que comprovar que após a última compra houve de fato a saída do território nacional, né, e o retorno ao Brasil. Né? E se o destino fosse a América do Sul, esse limite baixava para $500 para as pessoas acima de 12 anos de idade e $250 para aqueles que tinham, né, 2 a 12 anos incompletos. Bom, sem contar também uma época que nós tínhamos que fazer um depósito compulsório para comprar moeda estrangeira, né, com possibilidade de resgate 2 anos depois. Acredito que muita gente nem tenha resgatado esse depósito compulsório, né? Porque teve uma época que teve até uma chamada do Banco Central, eu lembro, mas faz tanto tempo, lembrando, né, as pessoas que eles podiam, né, resgatar aquele depósito que tinha sido feito. Bom, nós tivemos ainda, né, um momento em que, para adquirir os $1.000 para fazer as viagens internacionais, no ato da compra, né, e o banco vendendo, a casa de câmbio vendendo, a gente só podia levar $100 em espécie. A diferença, que era até $900, se fosse para a Europa, por exemplo, a gente tinha que enviar uma ordem de pagamento, né, para ser resgatada lá no país de destino. Não preciso dizer a complicação que era, não só para a pessoa que estava adquirindo a moeda estrangeira, mas também para os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio, né? Eu lembro de filas enormes no banco em que eu trabalhava, de pessoas que ficavam aguardando atendimento, né? O que era muito demorado, pois implicava em uma série de procedimentos, assinaturas de documentos, e era um horror, né? Também nós tivemos uma época em que operações acima de um determinado valor era obrigatória a intermediação de uma corretora de câmbio, né? Hoje isso não é mais obrigatório, né? E para muitos, né, esses limites que eram impostos pelo Banco Central, não somente para a aquisição de moeda estrangeira para fins de viagens internacionais, mas também havia limites para fazer transferências financeiras para o exterior, para fins de manutenção de residentes ou de estudantes no exterior, eram insuficientes, né? Daí o que as pessoas faziam? Elas recorriam ao mercado paralelo, né? Mesmo sendo o valor da taxa de câmbio muito superior à taxa de câmbio oficial. Era por volta de 25% mais alta do que o câmbio oficial. Mas as pessoas não tinham outra saída, né? Porque era um limite muito apertado, dependendo do estilo de vida da pessoa, da viagem que ele ia fazer, certamente que não daria. Bom, já no começo dos anos 1990, o limite para a compra de moeda estrangeira para viagens internacionais foi aumentado para até $4.000, ou equivalente a outra moeda, mas logo depois esse limite já caiu. E hoje, né? Hoje continua não tendo limites nem para a compra de moeda estrangeira para fins de viagens internacionais e nem para as transferências financeiras para o exterior, né? A intermediação da corretora de câmbio é facultativa, conforme eu falei, né? O que pode ocorrer é que a instituição financeira que está vendendo a moeda estrangeira, ela pode estipular um limite de compra para cada cliente seu, geralmente anual, né? De acordo com os critérios da própria instituição financeira, mas não que seja exigência do Banco Central. E hoje, com o uso do cartão de crédito internacional, do cartão pré-pago, praticamente nem se precisa adquirir moeda estrangeira em espécie para as viagens internacionais, né?
E as transferências financeiras para o exterior, elas são feitas de forma bastante simplificada, até mesmo por aplicativos disponibilizados pelas instituições financeiras. Mas, embora muita coisa tenha mudado nesses últimos 30 anos, ainda nós temos restrições, exigências para operar com moeda estrangeira no país, né? Primeiro que quem está autorizado pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio, ou seja, quem está autorizado a comprar e vender moeda estrangeira, ou seja, quem está autorizado para comprar ou vender moeda estrangeira no Brasil são as instituições financeiras, os chamados agentes autorizados a operar no mercado de câmbio. E entre esses agentes, somente os bancos estão autorizados a comprar e vender moeda estrangeira relacionadas a qualquer natureza prevista nos normativos. Os demais agentes autorizados têm limitações. Mas enquanto a nova lei cambial não é aprovada, o Banco Central tem feito algumas alterações nas normas, né? Como no caso das corretoras de câmbio, das normas para as corretoras de câmbio, né? Que em abril desse ano, eles tiveram seus limites operacionais aumentados pelo Conselho Monetário Nacional de 100 mil dólares dos Estados Unidos, ou equivalente a outra moeda, para 300 mil dólares. Né? O que isso significa para o mercado cambial? É o começo do processo do que nós chamamos de desbancarização, né? Que é muito positivo, né, das operações cambiais. Ou seja, deixa de centralizar a maior parte das operações de câmbio com os maiores bancos, né, que sempre dão preferência para fazer seus negócios com as médias e grandes empresas, né, que operam com valores acima de 300 mil dólares. Né? E eles deixam não que eles não atendam as micro e pequenas empresas, valores menores, mas essas micro e pequenas empresas, elas têm pouco poder de negociação da taxa de câmbio, por exemplo, né? Então, com essa alteração nos limites das corretoras, por volta de 80% dos importadores e exportadores, eles passam a ter a oportunidade de negociar as taxas de câmbio com as corretoras de câmbio, né? E que podem oferecer melhores condições de negócios para eles do que os grandes bancos, né? Por outro lado, o Conselho Monetário Nacional, ele também reduziu o limite de 3 mil para 1.000 dólares para as operações realizadas com correspondentes cambiais, né? Quando a entrega da moeda é feita em espécie, seja a moeda nacional, os reais, ou a moeda estrangeira. Já me perguntaram também, até recentemente, se as agências de turismo elas estão autorizadas, se elas podem comprar e vender moeda estrangeira, né, para fins de viagens internacionais, né? Geralmente as agências até oferecem, né? Então, pela legislação atual, elas não estão autorizadas. Mas se a gente buscar no site do Banco Central, nós vamos encontrar somente 2 agências de turismo que podem operar no mercado de câmbio. Mas certamente até a autorização delas vencerem, né? A partir do momento que vencer a autorização delas operarem nesse mercado, certamente nós não teremos mais nenhuma agência de turismo que venda moeda estrangeira para fins de viagens internacionais. Nós já tivemos uma época também que até hotéis podiam fazer esse tipo de operação. Há muito tempo já que também eles não podem fazer esse tipo de operação. Não que eles não possam receber como pagamento das diárias, tal, pagamento em moeda estrangeira. Mas qual a obrigação dele? É procurar um banco e fazer a conversão para reais, né? Bom, se somente as instituições financeiras estão autorizadas a comprar e vender moeda estrangeira no Brasil, e as pessoas físicas e jurídicas, né, que precisam operar no mercado de câmbio, como é que fazem, né? A gente vai lá e compra, né, os dólares para viajar, o exportador, né, vai lá e vende os dólares que ele recebeu da exportação que ele fez, né? Então, as pessoas físicas, as empresas, nós somos clientes dessas instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, né? Inclusive, nos contratos de câmbio, nos campos onde se refere às partes contratantes, está lá bem claro, tem um campo que está escrito instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e o outro campo que diz cliente, né? E falando em contrato de câmbio, uma diferença que a gente tem aí entre as operações de comércio exterior é que os registros das operações de exportação e importação são feitos
no Siscomex, né, de mercadorias, e no Siscoserv de serviços. E quem faz é a própria empresa, né? Quem tem acesso ao sistema, a esses sistemas informatizados. No caso dos contratos de câmbio, quem tem acesso aos sistemas do Banco Central são as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, né? A gente até passa informações, né, por meio digital para o banco e tal, mas quem efetiva de fato, né, são os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio. E a taxa de câmbio, ela vai ser definida de acordo com a posição do banco ou de qualquer outra instituição autorizada a operar no mercado de câmbio, como uma corretora de câmbio. Ou seja, quando nós procuramos uma corretora ou casa de câmbio para fazer a compra da moeda estrangeira para fins de viagem internacional, a taxa de câmbio é a taxa de venda e não a de compra. Pois quem está autorizado a comprar e vender é a casa de câmbio. Portanto, como é ela que está vendendo a moeda estrangeira, a taxa é de venda. Nas operações de exportação e importação é a mesma coisa. O exportador vende mercadoria, recebe o valor da moeda estrangeira, procura um banco para convertê-la em reais. A taxa vai ser de compra, pois o banco que está comprando a moeda estrangeira do exportador. Nas importações, o contrário, né? Nas importações, o importador comprou a mercadoria no exterior, procura um banco para pagar sua dívida junto ao seu fornecedor no exterior. Este banco vende a moeda estrangeira para o seu cliente importador, né? E além de fazer a venda, fazer a conversão dos reais que o importador vai lhe entregar para a moeda estrangeira, o banco também se incumbe de fazer a transferência financeira desse valor para o fornecedor lá no exterior. Nesses casos de operações de natureza comercial, exportação e importação, vai envolver aí entrega de documentos, de dados, né? Tem todo um procedimento, uma rotina, né, bem mais exigente do que de câmbio manual, que é a compra e venda de moeda estrangeira para fins de viagens internacionais. E quanto às moedas estrangeiras aceitas no mercado de câmbio brasileiro? Aqui no Brasil não há restrição, né? O Banco Central não determina quais as moedas que podem ser compradas ou vendidas no mercado de câmbio brasileiro. Mas os agentes autorizados, eles vão eleger quais, né, as moedas que eles querem comprar e, consequentemente, eles vão vender. Então, quando a gente procura um agente autorizado para fazer uma operação de compra ou venda de moeda estrangeira para fins de viagens internacionais, o que nós percebemos é que os bancos oferecem menos opções do que as casas de câmbio, por exemplo, sem contar que os bancos só vão atender os seus correntistas, né? As casas de câmbio vão atender os seus clientes que não são correntistas. Tem um cadastro, obviamente, vão exigir, né, um comprovante de residência, e daí ele faz esse cadastro e passa a ser o seu cliente. Os bancos não, eles geralmente só vendem para os seus correntistas, para quem mantém conta corrente no banco. A escolha dessas moedas que vão ser negociadas, né, por essas instituições depende da política interna de cada uma, né? Por princípio, esses agentes têm como produtos a moeda estrangeira. Então, ele tende a comprar aquela moeda estrangeira que tem mais chance de ser vendida, dependendo da natureza da operação, né, de câmbio. E falando em natureza, que natureza? Natureza é o fato que gerou a operação de câmbio. Ou seja, se uma operação de natureza comercial, se é uma operação de natureza financeira, se for de natureza comercial, são aquelas referentes às exportações e importações. De natureza financeira, são todas as outras que não estão relacionadas às exportações ou importações. E quem determina a taxa de câmbio, né? Nós sabemos que a taxa de câmbio no Brasil, oficialmente, é a flutuante. Ou seja, quem determina são as leis de mercado, de oferta e demanda. Mas nós sabemos também que o Banco Central, quando necessário, ele entra no mercado comprando ou vendendo moeda estrangeira à vista, né? Quando é à vista, ele está mexendo lá nas nossas reservas, né? Ou operando no mercado de swap, fazendo um swap reverso, no mercado de derivativos, né? Então, esta ação do Banco Central tem como objetivo conter a oscilação do preço da moeda estrangeira naquele momento.
E por essa intervenção, o Banco Central não determina a taxa de câmbio, mas tenta acalmar o mercado. Daí nós dizemos que o nosso regime de taxas cambiais ele é flutuante administrado ou flutuante sujo, como muitos gostam de se referir, né? Que vem da expressão em inglês dirty floating. Bom, alguns não sabem, né? Mas também é possível manter conta corrente em moeda estrangeira do Brasil. Certamente que não é para todo mundo. Eu não posso ter uma conta corrente em moeda estrangeira aqui no Brasil, né? E é possível que você que está me ouvindo também não possa ter, ou sim, possa manter uma conta corrente em moeda estrangeira aqui no Brasil. Essas contas, elas atendem determinadas instituições, né, e até pessoas físicas, brasileiras ou estrangeiras. No caso das pessoas físicas, elas têm que comprovar que têm residência ou domicílio no exterior. Né? Por isso que eu não posso ter essa conta em moeda estrangeira aqui no Brasil, que o meu domicílio é aqui no Brasil, né? Há vários critérios para se manter essa conta corrente aqui no Brasil, né? E caso seja preciso usar o dinheiro que está nessa conta corrente, é preciso fazer a conversão para reais, ou seja, fazer uma contratação de câmbio, né, junto a uma instituição autorizada. E os tributos incidentes nas operações de câmbio, né? Bom, dependendo da natureza da operação, incide imposto de renda e IOF no mínimo, né? E mais uma vez aqui eu trago o exemplo das compras de moeda estrangeira para fins de viagens internacionais. Nem sempre foi assim. Lá nos anos 1980 e 1990, não incidia impostos sobre aquisição de moeda estrangeira para fins de viagens no exterior. Hoje incide IOF, né? Só que, se a compra for em espécie, a alíquota é de 1,1%. E se for carregar um cartão pré-pago, por exemplo, a alíquota já sobe para 6,38%. Né? Bom, e toda aquela operação cambial, toda e qualquer operação cambial feita pelos agentes autorizados, devem ser informadas ao Banco Central pelo sistema informatizado, disponibilizado por eles, né? E os bancos, as instituições autorizadas, são responsáveis pelos dados informados, né? Além também de ter que fazer registros, declarações, solicitar autorizações para determinados tipos de natureza da operação. Então, tem muita coisa a ser observada aí, né? Bom, diante dessas considerações, né, entende-se que a política cambial brasileira é controlada e vai continuar sendo controlada, mesmo com uma nova política sendo apresentada aí, né? Controlada por quê? Porque nós temos diversas leis, decretos, portarias, circulares, né, que vão determinar os procedimentos e as rotinas, né? Cada uma delas com muitas alterações, parte delas sendo revogadas, né? E isso complica a vida das empresas, né, dos cidadãos, dos agentes autorizados a operar no mercado de câmbio também. Não só pela quantidade de alterações, mas muitas vezes pela falta de clareza desses normativos, né, que levam a dúvidas e de como proceder, para dizer o mínimo. Bom, não só a burocracia, mas as normas que não se aplicam mais no Brasil dificultam a nossa participação no sistema financeiro globalizado de forma mais eficiente. Né? Então, por conta dessa quantidade de normativos e a necessidade de agilizar, desburocratizar e modernizar os sistemas de controle e transferências internacionais, que foi apresentado em outubro, né, de 2019, um projeto de lei visando a modernização e a simplificação do sistema cambial brasileiro, né? E também visando, com essa simplificação, com essa desburocratização, visando também atrair investimentos estrangeiros ao país, né? E também combater e prevenir a lavagem de dinheiro e financiamentos ao terrorismo. Embora a gente já tenha normas, né, até recentes eu digo, do começo desse ano, né, que também deu uma mudada nas normas, né, e nos alertas, né, para prevenção contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Bom, o Banco Central, quando apresenta essa nova política cambial ao Congresso, ele argumenta que, no que diz respeito ao comércio exterior, que vai reduzir, obviamente, a burocracia, vai eliminar assimetrias, né,
conferir requerimentos proporcionais ao perfil do cliente e do risco da operação de câmbio, né? Pelo lado do investidor, esta nova lei pode possibilitar, né, avanços nos ganhos de eficiência no mercado, de investidores estrangeiros no mercado nacional, independentemente da nacionalidade e do tamanho desse investidor. E para os investidores brasileiros, né, a promessa é que tem um ambiente regulatório com menos burocracia e também com mais simplificação, né? No caso dos investidores estrangeiros, né, é previsto aí facilitar tanto o investimento no mercado financeiro, como também os investimentos diretos, né, na instalação de novas plantas, né, de todo e qualquer tipo de investimento direto aqui no Brasil. Bom, entre as mudanças propostas na lei cambial estão, primeiro tudo, eles mantêm, né, o princípio de conferir o tratamento jurídico idêntico ao capital estrangeiro e ao capital nacional. Isso é importantíssimo, é essencial para a segurança do investidor estrangeiro, né? E garantir a conformidade dos compromissos que o Brasil assumiu quando ele assinou os tratados internacionais. Isso é importantíssimo, né? Dá segurança, diminui o risco, né, para o país, né? Um outro ponto também que é destacado é o aumento da conversibilidade internacional do real, né? Simplificar, né, o seu uso no exterior, né? Quanto ao seu uso pelos agentes internacionais no Brasil, né, uma moeda internacionalmente aceita ajuda inclusive a diminuir o custo de captação, né, no exterior, né, e facilita o financiamento público e privado, entre outras coisas, né. Também é prevista a possibilidade de manutenção de contas e depósitos em reais e moeda estrangeira, né, por organismos internacionais e instituições como bancos centrais estrangeiros e outras instituições com sede no exterior, que hoje não é permitido. Então, quem pode manter conta aqui no Brasil, né? Só quem está estabelecido, domiciliado aqui no Brasil. Com algumas exceções, né? A gente tem sempre que pensar que todas essas normas sempre vai ter uma brecha, tem uma exceção, né? Mas, no geral, não é permitido, né? Também permitir o envio de ordens e pagamentos de terceiros a partir de contas em reais mantidas no Brasil e tituladas por bancos do exterior, né? Também propõe diversificar e aumentar a oferta de serviços financeiros relacionados ao comércio exterior, basicamente em relação ao mercado de crédito, né, que é com empréstimos e financiamentos bancários, né, para não residentes no país. Isso é o que as agências de crédito à exportação costumam fazer, né, que é o seguinte: você exporta, né, um determinado bem para a Austrália, por exemplo, e o teu cliente lá na Austrália, o importador, ele faz o financiamento dessa importação, não lá na Austrália, faz aqui no Brasil, junto a um banco brasileiro, né? Isso facilita muito. Claro que esse acesso ao financiamento aqui no Brasil, com recursos, né, aqui de bancos brasileiros, disponibilizados por bancos brasileiros, exige que ele compre produto brasileiro, como todas as agências de crédito à exportação o fazem, né? Elas condicionam: ó, se você estiver comprando produto brasileiro, você pode financiar aqui no Brasil. Mexicano, óbvio que você não vai financiar aqui no Brasil. Bom, continuando, né? Também é proposto eliminar as restrições ao uso dos recursos mantidos no exterior por exportadores brasileiros, né? Sobre esse assunto, eu quero destacar aqui que no final de 2018, né, criou uma situação nada agradável em relação à Receita Federal e os exportadores, né? Foi o seguinte, né? Bom, até dezembro de 2018, entendia-se que, conforme as normas do Banco Central, era permitido que as empresas exportadoras mantivessem no exterior o total dos valores recebidos, né, pelas suas exportações,
E conforme a necessidade dessas empresas, ela trazia parte ou o valor total desses recursos mantidos no exterior, fazia a contratação de câmbio e não incidia impostos sobre essa contratação de câmbio. Porque, normalmente, né, aliás, como incentivo às exportações, as operações cambiais não incidem impostos sobre a contratação de câmbio. Daí, a Receita Federal recebe uma consulta de uma empresa exportadora perguntando sobre a incidência ou não do IOF sobre esse tipo de operação, né? Sobre trazer esses recursos que estavam no exterior para o Brasil. Daí a Receita Federal faz a sua análise, né? E entende, né? E confirma que há sim a incidência de IOF e fala que a alíquota é de 0,38%, né? Quando as receitas de exportações mantidas em contas no exterior fossem remetidas para o Brasil após a finalização do processo de exportação. Bom, a discussão girou em torno da interpretação dada pela Receita Federal, pela indignação dos exportadores, né, que recebem como incentivo às exportações a isenção do pagamento de impostos sobre as operações comerciais e cambiais, e também gerou dúvida em que momento vai se entender que o processo de exportação está finalizado, né? Ou seja, normas mal escritas, mal interpretadas, por um lado a Receita Federal querendo arrecadar, por outros exportadores querendo valer os incentivos para exportar, um imbróglio, né? E os bancos querendo cumprir as normas da Receita Federal, porque eles sabem que se ele não cumprir, ele também vai ser penalizado. Mas aí houve uma suspensão desse pagamento, né? Atualmente está suspenso, tem em análise, em estudo, tem várias medidas aí sendo analisadas, sei lá o que vai dar. Bom, seguindo aqui, um outro ponto, né, o último que eu vou comentar é sobre o Banco Central, né? Que talvez seja o que mais a gente esteja esperando, mas que o próprio Banco Central diz que, se implantado for, será gradualmente, com muita segurança, que é ver a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas serem titulares de contas em moeda estrangeira aqui no Brasil, né? Isso já é permitido em outras economias avançadas, emergentes, não só em países considerados paraísos fiscais, né? E é isso que a gente está nessa expectativa, né? Bom, conforme já comentei, atualmente há a possibilidade de se manter contas aqui no Brasil, mas somente para alguns segmentos específicos e para as pessoas físicas domiciliadas no exterior. Bom, e como é que está o andamento deste projeto? Então, quando eu gravei esta palestra, o último movimento ocorreu no dia 11 de março, né, que foi a apresentação do requerimento para a instalação da comissão especial para dar o parecer ao projeto pelo deputado Luiz Miranda do DEM, lá do Distrito Federal, né? Concluindo, né, essa proposta de alteração de lei vai alterar decretos de 1933, leis de 1962, de 1965, né? Vai revogar também decretos-leis que datam da primeira metade do século passado, de 1920, né, por exemplo. E certamente que essa proposta vai sofrer alterações, né, das comissões parlamentares, e também nós não vamos saber quando de fato essa nova lei vai entrar em vigor e como ela vai entrar em vigor, né? Mas eu acredito que é um passo para alinhar as normas cambiais às práticas internacionais e recomendações, né, inclusive de organismos internacionais. Então, o meu recado é esse. Eu espero que tenha, né, atendido as expectativas de vocês. Fico à disposição para que a gente continue conversando sobre isso através das minhas redes de contatos, né, o LinkedIn, o Twitter. E desejo a vocês um ótimo evento e boa sorte para todos.